Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 4 do livro de Daniel, onde ele vai interpretar o segundo sonho de Nabucodonosor. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadora. Estamos juntos aí, vendo esses capítulos da Bíblia. Como já dissemos, estamos estudando o livro de Daniel, que basicamente se divide em duas grandes partes principais. Ele divide as suas narrativas até o capítulo 6 e as suas visões, que vai do capítulo 7 ao 12. Estamos vendo agora as narrativas. Ressaltamos que as histórias de Daniel e de seus amigos ilustram a fidelidade de Deus, deles a Deus e a supremacia de Deus sobre as outras nações. Neste capítulo, veremos em seus 37 versículos Deus usando Daniel para dar a interpretação do segundo sonho de Nabucodonosor. O profeta narra a história do segundo sonho do rei e a sua interpretação. Uma vez mais, Daniel foi exaltado e Nabucodonosor foi humilhado diante de Deus. Aqui, conforme o primeiro versículo, se tem a impressão de que quem ocupa a pena é o rei Nabucodonosor, que em sua escrita se dirige a todos os povos, todas as nações e todas as línguas. Esse é o último incidente do livro associado a Nabucodonosor. Tem também uma data posterior, ambientado no 43º ano do seu reinado, quando todos os seus projetos estavam terminados e seu poder estava no auge. Por esse tempo, Nabucodonosor reinava sobre o mais poderoso império da terra. Como não tinha sobre ele quem fosse superior, ele se achava o máximo. Ele se achava um escolhido dentre os mortais para ser mesmo imortalizado. A confissão de Nabucodonosor nesses versículos iniciais e nos versos 34 e 35 apresenta um dos temas centrais do livro de Daniel, ou seja, a absoluta soberania de Deus, de Israel sobre os reinos da terra e os seus governantes. Diz Nabucodonosor, o rei do grande império mundial, que estava sossegado em sua casa e bastante próspero no seu palácio, quando de repente teve um sonho que o espantou. E estando ele na sua cama, os seus pensamentos e as visões da sua cabeça o perturbaram grandemente. Ele expele um decreto e chama à sua presença dentro do império os sábios da Babilônia para que interpretasse o sonho dele. Dessa vez ele lembrava do sonho e contou o primeiro sonho. Verso 7. Mas ninguém foi capaz de interpretá-lo, até que chegou a ele Daniel, que tinha o espírito dos deuses, linhagem do rei, e era o chefe dos magos. Embora tenha falado em termos pagãos, Nabucodonosor proferiu uma verdade importante. A presença do Espírito de Deus numa pessoa tem efeitos extraordinários. Aqui vemos a sua capacidade de conferir percepções notáveis sobre os mistérios de Deus, como mais tarde foi dado a Paulo e à igreja. Nenhum mistério te é difícil. 2:10 e verso 47. Para Daniel está escrito que ele pediu a ele que lhe contasse as visões da sua cabeça em sonho e a sua interpretação. Em seguida, passa-lhe a falar das visões. Ele olhava e viu uma árvore no meio da terra. Conforme nos lembra a Bíblia de Estudo de Genebra, em Ezequiel 31, veremos uma ampla descrição de uma nação assíria, pelo uso do simbolismo de uma árvore. Simbolismo semelhante também é encontrado em outros trechos da Escritura, em diversas passagens de Salmos, Jeremias, Mateus 13:32. A árvore era muito grande e ela crescia e se fazia cada vez maior, de maneira que a sua altura chegava até o céu. O termo céu também pode significar reino do céu, uma ideia-chave nesse capítulo. A árvore representava o reino do Nabucodonosor, que ia da terra até o céu, e protegia os pássaros, os quais desafiavam a separação entre as duas esferas. Na realidade, o rei estava sujeito não só ao julgamento do céu por causa do orgulho, mas também dependia do céu para a sua existência e sanidade. Ele continua a falar da sua visão e da maneira como era grande e importante tal árvore, mas que em determinado momento, estando ainda em cama, começou a ver que alguém, um vigia, um santo, descia do céu e clamava em alta voz, dizendo, para que se derrubasse a árvore, cortasse-lhe os ramos, sacudisse-lhe as folhas e espalhasse os seus frutos, fazendo assim fugirem todos os animais debaixo dela, e também as aves dos seus ramos, mas que se deixasse o tronco, com suas raízes numa cinta de ferro e de bronze.
Embora Nabucodonosor continuasse a falar em termos da sua religião pagã, ele reconheceu que viu um ser santo e celestial em sua visão. Essa crença comum no antigo Oriente Próximo encaixava-se bem com a verdade bíblica de que Deus se envolve nos negócios da terra por meio de revelações trazidas pelos anjos. Torna-se claro, verso 15, que o sonho se refere a uma pessoa humana e não apenas a uma árvore. O juízo sobre essa pessoa envolvia que ela ficasse no chão em meio à relva do campo, e seria ela molhada com o orvalho do céu e com os animais comeria a grama da terra. Também que a sua mente humana se lhe seria tirada, e ele seria como um animal, até que se passasse sobre ele 7 tempos. Essa era uma decisão anunciada por sentinelas angelicais que tinham o propósito de ensinar aos homens que o Altíssimo domina sobre os reinos da terra e os dá a quem ele quer, e que ele põe no poder o homem mais simples, se assim ele desejar. Verso 17. 7 períodos de duração não especificada. A maioria dos intérpretes conclui que tempo representa o período de um ano. O verso 33 sugere que o período era mais longo do que um dia, uma semana ou um mês. A Bíblia de Estudo de Genebra nos diz que Nabucodonosor talvez sofresse de uma conhecida doença mental chamada licantropia, que deriva das palavras gregas lucos, lobos e antropos, homem, no qual a pessoa é levada ilusoriamente a comportar-se como um lobo ou um animal. Davi ouve o sonho e fica estarrecido. Nabucodonosor percebe e lhe fala carinhosamente para que não se perturbasse, mas que contasse a interpretação sem medo. Parecia ele saber no íntimo que a pessoa do sonho sobre a qual viria o juízo era ele mesmo. Sobre o Império Babilônico, a Bíblia de Estudo de Genebra nos diz em seu quadro, na página número 1098, recomendamos que você adquira ela em nossa loja, os Semeadores, que a cidade da Babilônia alcançou grande poder por volta de 1850, mas por pouco tempo. Hammurabi foi o seu rei mais destacado. 1200 anos depois, a Babilônia recuperou a sua glória por Nabucodonosor II. Era a época do Império Neo-Babilônico. No século 82 a.C., a Síria era a grande potência do Oriente Próximo. Porém, em 614 a.C., Assur foi derrotado pelos Medos, quais se aliaram com os babilônios e tomaram Nínive no ano 612 a.C. Rapidamente, os babilônios controlaram toda a área. O faraó Neco marchou em direção ao Eufrates e lutou junto com os assírios em Carquemes no ano 615 a.C., mas o exército babilônico, comandado por Nabucodonosor, derrotou-o. O Egito teve de se retirar. Daniel então começa a dar a sua interpretação, mas não sem antes afirmar que assim fosse com quem fosse inimigo do rei, e não com o rei. Mas ele daria as respostas e também o significado. Também lhe aconselharia, mas quem disse que Nabucodonosor o ouviria? Então ele afirma claramente que aquela grande árvore era ele mesmo o rei. Como essa afirmação era muito semelhante à de Natã perante Davi, foi feita uma aplicação direta a Nabucodonosor. E aquilo que viu e ouviu daquele vigia celestial era, na verdade, um decreto de Deus, do Altíssimo sobre a vida dele, onde em breve seria expulso de entre os homens e a sua morada seria entre os animais do campo. Em termos mais específicos do que os usados no verso 15, Daniel indica um tipo de doença mental que Deus traria sobre o poderoso Nabucodonosor. É curioso observar, conforme nos mostra na Bíblia, que sintomas semelhantes ocasionalmente afligiram o rei Jorge III da Inglaterra, 1738-1820, e Otto da Bavária, 1848-1916. O propósito da humilhação de Nabucodonosor era compeli-lo a reconhecer a soberania de Deus. A Nabucodonosor foi assegurado de que, apesar da severidade e duração de sua enfermidade, ele receberia novamente o seu trono, depois que reconhecesse a soberania de Deus. No verso 26, foi dito que a ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significava que o reino dele seria a ele devolvido quando reconhecesse que os céus dominam. Ou seja, pela primeira vez nas Escrituras, o termo céu é usado como substituto para o nome de Deus. Em seguida vem o conselho sábio de um homem de Deus, mas que não foi ouvido. Por que será que ninguém ouve esses homens?
Eu sei que o termo ninguém é forte demais, mas isso foi feito para chamar a sua atenção para a voz de Deus, que os homens em si insistem em não ouvir, ou seja, não obedecer. O seu conselho seria para ele renunciar aos seus pecados e à sua maldade para praticar a justiça e passar a ter compaixão dos necessitados. Fazendo isso, talvez então continuaria ele viver em paz. Em resumo, deveria renunciar aos seus pecados, renunciar à sua maldade, praticar a justiça e passar a ter compaixão dos necessitados. Deus lhe avisou sobre tudo isso 12 meses antes do fato. Um ano depois, estava ele meditando no terraço no palácio do rei da Babilônia, orgulhando-se de tudo que possuía e tudo que ele era entre os homens. A palavra jactância ainda estava em sua boca, verso 31, quando dos céus ouviu-se uma voz de juízo. Na Bíblia NVI. É isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá como os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem ele quer. A sentença anunciada pela voz se cumpriu de imediato, verso 33. E é de repente que as coisas acontecem. Quando menos esperamos, já se torna tarde demais para choros e talvez arrependimentos. O tempo acabou. Ele foi expulso de entre os homens e passou a comer capim e passou a se comportar como os animais. Nós estamos vendo que essa Bíblia nos fala que pelo fato de Nabucodonosor exibir traços característicos do gado, o tipo de doença mental da qual ele sofria algumas vezes denominado boantropia. Passado o tempo do seu juízo, verso 34, ele percebeu que o seu entendimento lhe tinha voltado, e aí pôde então louvar o Altíssimo e também honrar e glorificá-lo. Entendeu que o seu domínio é eterno e o seu reino dura de geração em geração, sendo todos os povos como que nada diante dele. O seu agir é conforme lhe agrada, tanto nos céus como na terra. E quem poderia se lhe opor ou dizer a ele, o que fazes? Daniel 4:1. Nabucodonosor, o rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Esse é o primeiro verso do capítulo de número 4, que tem o verso 37. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço, e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são retas, e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Depois desse reconhecimento de Deus por parte do rei, é que ele foi reconhecido na terra. Depois lhe voltou todo o poder, honras e glórias do seu reino, que tinha antes disso. Tudo lhe foi restaurado, e sua grandeza veio a ser ainda maior. Verso 36. Finaliza o capítulo na primeira pessoa como iniciou, dizendo que agora ele, Nabucodonosor, louvava e exaltava e glorificava o Rei dos céus, porque tudo o que faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Também ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Embora Nabucodonosor tenha confessado a soberania de Deus em termos eloquentes, ele nunca afirmou que o Deus de Israel era o supremo criador do universo. Esse termo singular que ele já estava glorificando, Rei do céu, esse termo que ele estava glorificando, unifica o tema do capítulo, o governo de Deus vindo do céu. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 5, com o traje de Beltesazar e a interpretação de Daniel. Amanhã nós veremos o capítulo 5. Inscreva-se no nosso canal, conheça o nosso blog site jamaisdesista.com.br, onde tem a parte escrita. Nossa loja virtual, www.semeadores.com.br. Nosso programa de rádio, Momento Missionário, todos os dias às 8h30, radio.osemeadores.com.br. E às 15 horas, esse Momento Missionário é com a Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos. A todos um bom dia, fique com Deus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Amém.